Pum, salve, salve, eu sou o Fê Cruz, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal com mais um vídeo, mais um convidado gigante, Thiago, com um nome sensacional. Como é que é? Thiago o quê? Santisteban. Olha que sobrenome, cara. Santisteban é um, você falou que é... Espanhol. Espanhol, né? Espanhol. Seus pais, seus avós vieram? Meu avô era de Málaga. Que legal. Aí, por isso que eu tenho essa cara de europeu, assim, sou um cara meio diferenciado. Obrigado pela entrevista, viu? Sei que é uma correria. Obrigado a você. E daqui a pouco nós vamos gravar o treino dele também, passar a semana que vem. Ele falou que já tomou aqueles pré... Você já tomou os seus pré-treinos? Não, pré-treino não. Já tomei um negócio que começou a fritar aqui já. Vou dar uma acelerada aqui. Fala uma coisa, assim, você tem uma história bem, assim, interessante, né? Muito focado, né? E antes da gente entrar nesse assunto super bacana, que eu acho que tem muita gente que deve ter dúvida, porque às vezes é uma barreira para muitos, mas até eu pra acho mim que... mesmo. É? Era uma barreira muito grande. Era? Que legal. Depois, a gente vai entrar nisso, mas depois que eu revelei e eu pude ver a aceitação do público e o quanto eu tô ajudando muita gente, principalmente as crianças, cara, aí eu sei que Deus está me usando de alguma forma. Que legal. Você vai ficar agora até o final do vídeo para ver o que ele vai falar. Me fala uma coisa, quando começou essa história, você percebeu que a sua genética você tinha uma certa vantagem com isso, ou um gosto, enfim? Cara, minha vida é assim, eu comecei na musculação com 14 anos, né? Eu entrei na primeira academia, e a primeira academia que eu entrei, aquela que você preenche a primeira fichinha para treinar, era uma academia que só tinha fisiculturista na época. Então, isso eu tô falando de 21 anos atrás, então tinha um preconceito muito grande contra esses caras, né? Os caras, não sei como seria hoje, mas na época eram muito grandes, né? Então, talvez hoje nem se fosse tão grande, mas na época assustava. Sim. E eu já fui criado ali, naquele bolo, naquele meio, e vivendo isso, né? E comecei a ver aquilo e cada vez comecei a me apaixonar mais pelo esporte. Nunca me atraiu competir, porque eu ia nas competições e eu via o quanto o negócio era... Vamos usar essa palavra, uma várzea mesmo, assim, sabe? Quanto o atleta não era respeitado, sabe? Quanto que não tinha o devido valor, porque eu via o quanto os caras sofriam, quanto os caras se sacrificavam, e chegava no campeonato era uma bagunça, a competição não valia nada. Então isso nunca me atraiu. Só que os anos foram se passando, eu fui morar no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, e as pessoas sempre me indagavam por que eu não competia. Porque eu já fazia dieta, treinava forte, já tinha sempre um corpo legal, e eu vim da luta, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então eu já tinha uma condição física já pronta, assim, né? Eu tinha um condicionamento físico muito bom já. Memória, né? Sim, então eu já me diferenciava, tipo, eu com 18 anos tinha 50 centímetros de braço. Caraca. Tipo, praticamente o mesmo braço que eu tenho hoje, um pouquinho menos, mas já para 18 anos e para alguns anos atrás já era, tipo, onde eu ia já me A minha coxa, você tá falando. Ah, tá. Então já tinha esse histórico, assim, das pessoas me cobrarem. E quando minha filha nasceu, eu tinha parado de competir jiu-jitsu há uns 6, 7 anos antes da minha filha nascer, eu sentia falta de algo na minha vida, assim, né? Uma coisa que me motivasse, assim. Quando minha filha nasceu foi um grande desafio para mim, porque eu falei, cara, eu vou mostrar para ela o que eu sou, né? Eu fui criado no esporte, com 4 anos eu já praticava esporte. Então eu falei, e o esporte mudou minha vida, né? O esporte me afastou de muita coisa errada, muita coisa ruim. Então eu falei, eu vou mostrar para ela o que o esporte me deu, o que o esporte me proporcionou, que foi meu caráter, né? E isso nada compra, nada muda, né? Então eu quis mostrar isso para ela e hoje eu sei que eu acertei na mosca porque ela vê meu comprometimento nas preparações. Ela era mais pequenininha, entendia, hoje ela já entende. Ela já chega, papai, você não pode comer porque você vai competir, né? Que eu não posso te oferecer isso aqui. Ela tá quantos anos? 5 anos. Caraca. Então isso, ela vê que eu já nego algo em troca de algo, né? Então, e a vida é assim, né? A gente não consegue ter tudo, né? Você acha que no futuro, você pensou num futuro viver disso, assim? Você pensou assim, lá atrás, como você viu o esporte? Não, de jeito nenhum. E hoje, como você tá um atleta, uma referência para várias pessoas, você achou que fosse viver? Cara, não imaginava, mas sempre foi um sonho, né, cara? E quando você ama o que você faz, quando você ama alguma coisa e você se dedica e faz com toda a força de vontade, eu acho que em algum momento vem a consagração, que eu digo, o reconhecimento, né? Em algum momento. Você sabe que o Edu Correia, onde eu entrevistei o Edu Correia, né? Nós falamos sobre isso, outra inspiração também como você. Sou fã do Correia, cresci assim no esporte e me espelhando muito nele. Legal. Ele falou que o processo para ele é muito mais interessante, dá muito mais prazer do que o resultado final, né? Porque o palco é tão foco, é tão pá, mas o processo... Você nem curte tanto no palco, né?
essa fase da preparação, o dia a dia, a mudança constante, as dificuldades, isso é fenomenal, assim, é um esporte... É isso que te encanta mais. É encantador, cara, eu falo, isso aí é um jogo, é um quebra-cabeça que a gente lida e eu falo, e acaba nos tornando pessoas inteligentes, porque você acaba tendo que saber lidar com tudo na vida, sabe? E eu acho também, você tá com 35 que você falou, né? Você falou que você veio de uma época um pouco diferente, né? Não tinha tanta mídia, né, social. Eu estou fazendo EJ, hoje eu estou fazendo não sei o quê. Você não era visto, né? Não, eu sou formado em Direito, cara. Caraca, eu fiz minha faculdade, eu levava uma marmita, cara. Nossa, naquela época os meus amigos saíam de perto de mim. Quando eu abria a marmita, os caras com vergonha. Tipo, você via que era vergonha mesmo, assim, os caras saíam assim. Era muito forte. Na sala eu abria, o professor mandava eu sair da sala. Cara, sai da sala. Hoje é bonito. O cara tem a bagzinha dele de marca, o cara já abre a bagzinha bonitinha dele, o professor olha, fala, pô, cara saudável, mulher saudável. Então, aquela época não, aquela época eu era o bombado, eu era o cara abrindo marmita aqui, pô, cara ridículo, não sei o quê, então era isso, o julgamento era esse, né? Então eu falo para essa nova geração aí, vocês estão jogando no modo easy, né? Você acha que tem isso ainda, assim? Você acha que tem uma... eu sinto uma... Eu acho que tem um lado ainda, um nicho meio conservador com relação a isso. Você acha que você tem... Tipo, o esporte ainda está difundido como você gostaria? Não, ainda não. No Brasil é um bebê, né? No Brasil o esporte é um bebê. Eu morei nos Estados Unidos, eu vi o esporte... Vivi o esporte lá, né? E você vê o quanto eles estão na frente, né? Assim, culturalmente, né? Então a gente é um bebê, o Brasil é um bebê, só que tem um potencial imenso em tudo, no esporte em geral. Desde a parte de atleta, a parte de empresas, de investimento. Então, cara, a gente pode... O tamanho do Brasil nesse mercado é impressionante. Tanto é que na suplementação nós já somos segundo no mundo e de academias também somos segundo no mundo, com estudos que em 2022 o Brasil vai ser o primeiro no mundo de academias. E uma região muito interessante, né? Norte, né? Lá é um celeiro de bodybuilding que, assim, cara, a gente recebe muito inbox na feira, da Mr. Olympia. É um celeiro de bodybuilding lá. E a genética é muito boa. Por quê? Também. Cara, não sei, acho que talvez as informações chegarem assim, de uma forma diferente, né? De São Paulo e Rio de Janeiro, talvez isso crie neles uma perspectiva de vida melhor, por ser cidades menos privilegiadas da parte econômica. Então, de repente, às vezes a criança adolescente vê nisso também como, não só no futebol, né? Então, o cara começa a entender nos outros esportes, porque na minha opinião, hoje o esporte já é o segundo no Brasil. Hoje você não vê uma criança mais falando que quer jogar vôlei, que quer jogar basquete. Não, você vê que ele quer jogar futebol, ou quer ser o Felipe Franco, ou quer ser o Eduardo Corrêa, ou quer ser fulano. Então, quer dizer, você já começa a notar que mudou. Então, e o que aconteceu com o UFC alguns anos atrás, que acabou, que o UFC veio e caiu. Nossa, verdade, não tinha observado isso. O UFC foi uma febre no começo dos anos 2000, até 2012, 2013, e de 4, 5 anos pra cá morreu. Você não escuta mais aquele Huawei nos lutadores. Por quê? Porque eu acho que é muito devido à cultura dos lutadores. Os lutadores não se prepararam para isso. Entendeu? Eles não se prepararam para dar essa continuidade. Já no bodybuilder não. Você já começa a ver muito influencers competindo. Sim. Então isso já mudou um pouco o aspecto. E hoje uma empresa, de vez de gastar para botar um anúncio numa Rede Globo, que é muito caro, o cara pega o influencer, paga pro cara e fala, joga no teu Instagram. Lógico. Então o cara bota um vídeo dele treinando e faz. Eu sempre acho que pessoas vendem para pessoas, não marcas. Uma coisa que eu queria te perguntar, né, que assim, como eu está envolvido nesse assunto, né, agora intensamente, chegando agora a feira, o campeonato, eu vejo que muitas pessoas querem receita pronta, né? Receita do bolo. E assim, e me corrija se eu estiver errado. Quando você começou, você não tinha ninguém, você tinha revista. Uma vez o Fê me falou, Fê Franco, Fê, eu abri a revista, eu vi os caras ali em inglês, eu tentava traduzir com um dicionáriozinho que os caras faziam, era tanta vontade, era tanto... E era uma fase que você nem tinha pra onde... Por exemplo, vou competir ali. Você nem tinha referência, como agora, o campeonato do Mr. Olympia, né, aberto. Isso é um sonho, o Procard aqui no Brasil, né? E como que você vê isso assim? E muita gente que, mas que eu... Uma vez um cara falou pra mim assim, mandou um inbox no meu pessoal, Fê, você me indica um coach que eu quero ser fisiculturista. eu não sou esse cara pra dar dica pra ele. Eu falei pra ele assim, mas começa a treinar, começa a ter o livro Instagram dele. Começa a andar. Começa a andar pra tentar pegar um coach, né? Uma suplementação mais intensa. Começa a engatinhar, né? Pra depois você começa a andar e correr. O que você acha disso tudo assim? É legal que deu um boom. Sim. Só que por outro lado também... mas em tudo, né, cara? Acho que
tipo, em tudo, você tem que saber separar o joio do trigo, né? Coisa boa e coisa ruim, não tem jeito. E no esporte, esse esporte é diferente, né? Mas na minha época era assim, era a revista que eu conseguia de alguns amigos que tinham acesso nos Estados Unidos e conseguiam trazer. Mas assim, a revista de 3 anos atrás, 4 anos atrás, que estava na minha mão. Sim. Eu pegava os VHS na época para assistir vídeo de treino, vídeo de competição. Verdade. E era um fã incondicional, né? E talvez por isso também não pensava em competir na época, porque não me atraía, porque você via a realidade daqui, não tinha uma atração, né? Então não me atraía a competição. Quando eu vi que isso estava tomando um outro rumo, a minha filha nasceu junto, né, juntando isso, foi quando eu comecei a ter a predisposição de querer competir e deixei a coisa fluir naturalmente, assim, também nunca acelerei. E a sua rotina, ela é igual de segunda a sábado, você não falou, e domingo você muda um pouco? Pouco, Mas domingo, a rotina é igual, idêntica, alimentar, lógico que a competição muda, pós-competição, enfim. Sim, mas é praticamente a mesma sempre, cara, não muda nada. Domingo que é meu dia de off de treino, só que eu não vou pra academia treinar. Mas a dieta continua igual? Mas a dieta é igual. Não muda nada. É uma coisa que eu acho, esses atletas, né, em alto nível como você e os outros que a gente conversa, você vê que não é sacrifício, né? É um estilo de vida, Se a pessoa fizer isso por sacrifício, a pessoa não vai longe. Isso é o que eu falo, só permanece nesse esporte, só se torna um atleta reconhecido quem ama. Porque o que acontece, como a bola da vez está para isso, vamos dizer assim, então muita gente parece muito oportunista, para querer se dar bem, ganhar dinheiro, enfim. Mas isso passa. Esse esporte ele não é como o UFC que eu te disse. E não é isso, porque isso é um estilo de vida. As pessoas estão aceitando isso, querendo buscar isso. Então eu acabo sendo, né, não eu, Thiago, estou dizendo, eu, o atleta, o topo da pirâmide. Então a pessoa sabe que ali é o limite. Fala, cara, eu não quero ficar igual esse cara, entendeu? Não posso ficar igual esse cara, nem que eu queira ficar igual esse cara. Pô, a pessoa não quer se sentir mal para amarrar um tênis, para fazer se sente mal para amarrar um tênis, não. Não, às vezes você tem off-season, então, quer dizer, você quer entrar num carro, às vezes você tem dificuldade para entrar no carro, então às vezes você tem dificuldade de entrar num lugar, em algum lugar que é mais apertado, então quer dizer, tem pessoas que não estão predispostas a isso. Né? Avião, banheiro de avião, para mim é horrível. Então tem algumas coisas, pô, mesmo uma cadeira de avião, quando você pega uma pessoa um pouco mais obesa, para sentar do lado, cara, a viagem é horrível. Já peguei uma vez 2 caras bodybuilder, um de cá, um de lá e eu no meio. A viagem é horrível. Como eu já conheço, eu já fiquei. E aí, galera, vamos viajar. Fala uma coisa, e aí aquela nossa conversa inicial, né? Quando que você começou a descobrir que você tinha que ter um cuidado mais? Você acha que, eu quero que você conta tudo, não adiantar nada, mas assim, como foi isso? Cara, em 2015 eu fui fazer uma competição na Rússia, Mr. Olímpia. E quando eu vou, e lá, depois pós-competição, fiquei mais uns 4, 5 dias lá passeando com a minha esposa e comecei a me sentir muito mal. Me sentia muito mal e eu tava com uma infecção, achei que foi por causa dessa infecção. Quando eu e falei, no Brasil eu vejo isso. Quando eu retornei ao Brasil, eu fui atrás dessa infecção, realmente estava com a infecção, já estava com uma sepsia, que já estava indo pro sangue. E eu fui internado na UTI, né, por causa da sepsia, dessa infecção. Quando eu fui internado por causa disso, quando fizeram exames, a médica veio e diagnosticou, cara, você é diabético, né? Você tá tudo bem? Eu falei, cara, não sou diabético. Ela falou, não, mas sua glicemia está muito alta. Eu falei, não, isso deve ser normal, deve ser por causa de alguma coisa que eu estou tomando, deve ter dado eu acabei de competição agora, estou comendo demais, não tenho o hábito de comer besteira, estou comendo muita besteira. Eu falei, vocês fizeram, não estava em jejum nem nada. Ela falou, bom, vamos refazer esse exame em jejum, mas eu estou cravando que você é diabético. Eu falei, putz, a mulher é maluca, né, mano? Eu falei, vamos ver qual é que é. Aí quando eles fizeram minha glicemia em jejum, estava mais alto do que ele tinha feito. E ali ela diagnosticou que eu era um diabético, né? Só que a gente não sabia a causa dessa diabetes, né? Se era tipo 2 ou tipo 1, a tipo 2 é uma diabetes causada, né? E a tipo 1 é diabético genético, né? Você já nasce com diabetes e em algum momento da sua vida ela vai vão aparecer, vamos dizer assim. E foi quando aconteceu comigo, a minha foi há 3 anos atrás. Fizemos exames, eu vi que a minha diabetes era tipo 1, que é a genética, que é aquela que meu pâncreas não produz mais insulina, eu sou insulino dependente, eu preciso da insulina para viver. Então, isso para mim, na época, foi uma assim, balde de água fria, né? Porque eu falei, cara, acabou minha vida no esporte, né? Vou fazer outra coisa da vida, eu já tinha empresas e tudo, mas eu falei, cara, mas eu amo fazer isso, né? E para mim ele acabou, né? E os médicos mesmo falaram, não, acabou, você não tem mais condições, isso não combina, né? É uma doença que não combina
E ali eu me desafiei, assim, no sentido de eu fui teimoso, né? Eu não fazia o tratamento. Eu fui diagnosticado, eu não fazia o tratamento, cara. Eu não usava. Eu usava o mínimo possível de insulina para me viver. Então eu vivia mal. Desculpa te cortar. Isso não te atrapalhava o seu rendimento? Você não percebia? Cara, você começou. Então por isso que naquela época você não porque nada. Acho que nunca me atrapalhou, você acredita, cara? Foi uma coisa que não tem explicação, porque assim, meu corpo sempre respondeu muito bem. Você vê, eu comecei a competir em 2014, em 3 anos eu virei profissional, então minha ascensão foi muito grande. Você pega a foto minha em 2013, 2014, meu corpo mudou muito. Então, quer dizer, não tinha nada que me levasse a crer que eu tinha algo que me limitasse, né? Eu falo que nada me impede, algo só me limita. Então, quando eu fui diagnosticado, aí sim, eu falei, cara, só que cara, tentei por mim mesmo falar, cara, não, vou provar que o corpo é meu, quem manda nele sou eu, vou fazer do meu jeito, que se foda. E aí, em janeiro desse ano, eu entrei em coma, cara. Porque a glicemia estourou mesmo, e aí me derrubou. Como foi? Você passou mal, desmaiou? Eu não sentia minhas pernas, não conseguia enxergar direito. Aí eu falei pra minha esposa me levar pro hospital, que eu não tava sentindo minhas pernas, não tava conseguindo enxergar. Pequenininho, né? Ela pegou no braço. E eu cheguei no hospital, foram medir minha glicemia, né? Não apareceu o negócio. De tão alto que tava. A mulher falou, cara, você vai direto pra UTI porque não tá nem aparecendo aqui. E aí eu apaguei, eu não lembro mais nada e aí 3 dias depois, praticamente, foi quando eu voltei à tona, assim, comecei a viver, aí vem minha filha na cabeça, minha história, tudo, aí você fala, não, agora eu tenho que fazer a coisa do jeito que é. Quanto tempo foi, eu perdi, é que eu fiquei imaginando a história, de quanto tempo foi você foi diagnosticado, 2 anos e meio, praticamente. Pra você ter esse... 2 anos e meio. Caraca, meu. Loucura, né, cara? Loucura. Hoje eu penso e falo, cara, que louco, né? Mas, sei lá, graças a Deus eu me deu uma chance. Acho que é uma história pra contar. Eu estudei muito, cara. Esses 2 anos e meio eu estudei muito sobre a doença, assim, sabe? Por mais que você não quisesse aceitar. Porque eu queria saber lidar com a forma certa de continuar sendo um atleta de alto rendimento nesse esporte com a doença. E você ia sempre medir a sua insulina ou não? Cara, eu evitava. Esses 2 anos e meio? Eu evitava. Mas você ia de vez em quando? Às vezes. E quando você ia? Dava sempre alto. Mas eu evitava porque justamente que eu já sabia que mexia com você. Que ia mexer com o psicológico, ia me deixar mal, assim, né? Então eu evitava e tentava se sentir pelos sintomas. E essa transformação? Assim, né? Aí você realmente tem que aceitar. E aí foi a pior parte, porque eu virei profissional, ia ser minha estreia no Pro, já estava me preparando pro Pro. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, agora fudeu de vez, porque agora eu vou ter que fazer o tratamento e me preparar, né? Só que, cara, como eu já estava 2 anos e pouco estudando muito, nos Estados Unidos eu procurei diversos médicos, diversos atletas que tinham, e conversando, entendendo, e buscando, e fazendo o que fosse melhor para mim, né? E quando aconteceu isso, eu botei tudo na mesa e falei, bom, agora eu tenho que ser mais inteligente que todo mundo, que o mundo, né, cara? Eu tenho que jogar com as minhas armas, né? Então fazer isso ser um ponto favorável para mim, porque tem atletas que fazem uso de insulina sem precisar, entendeu? Justamente só para ter ganhos de massa muscular, tudo, né? Porque a insulina na verdade é um grande anabólico, né? Tem um grande efeito anabólico, porque a diabetes é um anticatabólico, entendeu? Então a insulina é o contrário. Então quer dizer, eu estudei muito, cara. Você acha que foi bom? Cara, hoje eu sou um cara, hoje eu falo que sou um cara privilegiado, cara. Me fala assim, eu sou leigo, tá? Eu só sou meio abelhudo mesmo. Mas, por exemplo, desses 2 anos e meio, você acha que seu corpo evoluiu muito porque estava com muita insulina? Ou não? Cara, não sei, mas minha evolução vai ser constante, cara. Sim, com ou sem, eu não vou deixar ela cair. O dia que eu parar de evoluir, eu paro de competir. Então... Como que você mensura assim, quem está em casa? Como que é mensurar? O que é para você assim? Medir, avaliação? O que você... Eu acho que como que você faz isso? É você acompanhando as suas competições, né? Você sabendo comparando mesmo, né? A última com a atual, né? Então você comparando, você consegue ver onde você estava os seus pontos fracos. Então, onde eu batalhei, tipo, por exemplo, eu competi no Pro agora, eu olhei alguma coisa e falei, opa, é aqui que eu tenho que bater. Então, se eu subir no próximo e ali tiver bom, cara... E é uma fase muito alta agora, né? Porque você olha um detalhe. Detalhe. Eu tava vendo a competição agora, a Muscle Contest. Porque não tem ninguém ruim, né? Se chega uma competição nível profissional, você não tem ninguém ruim. Então, aí os árbitros vão nos pontos fracos. Eu olhava para os competidores e falava, nossa, mas eles estão iguais. Assim. Exato. Não, mas olha isso aqui. Eu falava, caraca, é verdade. E assim, crítico, um detalhe que você começa a ver, aí você começa a enxergar um pouco, olhar mais. Então, hoje você precisa da insulina para você. Eu preciso da insulina para comer. Essa é a verdade.
Se eu quero comer, eu preciso medir E você mudou a sua dieta? Cara, eu não mudei minha dieta também, porque assim, não que eu sou teimoso, mas eu... mas assim, o meu treinador, né, quando eu conversei com ele, o que eu tentei explicar para ele, e ele achou muito lógico isso pelo tudo que eu estudei, é que assim, meu pâncreas não produz mais insulina, tá? Mas Deus deu a insulina sintética pro homem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser inteligente para transformar essa insulina no meu pâncreas. Então quer dizer, se você comer uma quantidade de carboidrato ou doce, seu pâncreas inteligente automaticamente produz a insulina necessária para você absorver e equilibrar. Eu não faço isso. Tá. Quem tem que fazer isso? Minha cabeça, no meu pâncreas. Então, dependendo do que eu comer, é a quantidade de insulina que eu vou tomar para ela produzir e conseguir. Então, é cálculo. É cálculo, é matemática. Toda refeição minha eu meço minha glicemia, vou mostrar meus dedos para você aqui. Tá. O dia inteiro me medindo. Vocês não vão poder ver, mas a gente pode falar. Então, o dia inteiro, cada refeição eu meço antes, vejo quanto está a minha glicemia. Em cima do que está a minha glicemia, eu tomo a insulina da quantidade necessária do que eu vou comer. Então, eu não mudo minha dieta, eu mudo meu tratamento. A cada 3 horas eu mudo meu tratamento. Nem sei o que falar, você viu? Eu tô 10 passos atrás de todo mundo, cara. Não então... tá, né? Não tá. Não tá. Você tá muito à frente. Porque eu acho... E você dá palestras sobre esse assunto? Cara, ainda não. Vamos ter que organizar isso, Brasil? Porque eu revelei isso aí há 1 mês e meio atrás, cara. É. Eu não falava justamente que eu tinha medo do preconceito, né? O Brasil, a cultura do brasileiro Cara, esse é muito vídeo vai julgar, ser muito né? legal pra muita gente. O Brasil, a cultura brasileira é julgar, né? Então eu tinha medo desse pré-julgamento do que de como as pessoas... Porque assim, uma coisa é chegar assim e falar, seu corpo é uma bosta, você é tudo torto, você é ruim, não sei o que você está fazendo aí. Outra coisa é falar, cara, você é um doente de bosta, essa doença não tem nada a ver, você desculpa. Você pensava, então, né? eu falei, porra, cara, isso eu não vou aceitar, né? Exato. O Jason também é. O Jason Boss também é. Só que o Jason, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Pra ele é mais fácil, cara, porque a categoria dele não exige volume muscular. Então ele consegue manter uma alimentação bem tranquila fazendo o tratamento. Pra mim eu tenho que comer muito. Você entendeu? Então meu tratamento, cara, é muito pior. Entendeu? Então, por exemplo, uma pergunta leiga, tá? Batata doce e batata inglesa. Tipo, a glicemia da inglesa ela sobe muito mais rápido. Sim. Então isso tudo muda. Pra mim não. Tá. Eu vou comer de acordo, como eu falei, eu uso de acordo minha com a sua inteligência, mensuração, né? Eu tenho que fazer os cálculos e em cima o que o meu treinador passa é o que eu faço. Em cima do que ele passa eu faço, 100%, não erro nada. Mas isso pode ser a insulina sintética ou a alimentação. Você cumpre. Sim. Que legal, cara. Sim. Eu sou meu médico, né? Eu falo, eu sou o médico. É o que... É foco tipo paixão, não tem outra explicação. Não tem. E eu prefiro fazer isso do que parar. Com certeza. E te falo, agora me fala, né? Quando a gente começou a conversar lá atrás, hoje tem um campeonato amador, Mister Olímpia, chegando dia 20, depois dia 21 o Pro, para pegar o tão sonhado Pro Card. Você se imagina ouvindo isso há 10 anos atrás? Não me imagino isso, eu vi há 3 anos atrás, quando eu competi. E eu te falei que eu descobri a doença vindo competir o Mister Olímpia amador em Moscou. Uau. Tive que ir até Moscou, na Rússia, para tentar meu Procard. Só que eu cheguei lá, cara, só tinha nego do Oriente Médio, da Rússia. Então, quer dizer, os melhores atletas do mundo já estavam lá esperando o Procard. Aqui no Brasil, você tem a chance de, além de ter a facilidade de ser na sua casa, seus custos já ser menores, você tem a facilidade, vamos dizer assim, você não vai enfrentar os tops do mundo, você vai enfrentar os melhores do Brasil, mais algum ou outro do mundo que vem também. Mas não é que nem, por exemplo, na Rússia, cara, os caras já são os top. Oriente Médio, ali, a região que está ali lá da Rússia, são os melhores do mundo. Então os caras pegavam um avião 12 horas de voo, já estavam competindo. Então quer dizer, era diferente. Hoje os caras não tem que pegar 12 horas para vir para o Brasil, 16 horas de voo, não vem. Tem bastante da América do Sul que vem para cá, África. Sim, tem bastante. África também deve vir do Canadá, Estados Unidos, México. Mas você acaba tendo, não é que, cara, nunca vai ser fácil. Mas é uma coisa normal agora, você ser pró. Entendeu? Antes era uma coisa impossível. Hoje é uma coisa, não é nem fácil nem difícil. É uma coisa normal, como tem que ser. Se você tem o mérito, você vira profissional, acabou. E hoje o Mister Olímpia Brasil está proporcionando isso para os atletas, cara, que é um sonho, né, cara? Que legal, que bom que você trocou pro nosso time, né? Pô, obrigado, tenho que agradecer o pessoal, todo mundo que me fez o convite, cara. A gente, quando começou, né, a gente olha e fala, pô, queria tanto estar ali, né, cara? A gente pensa assim, fala, pô, esse trabalha para ser reconhecido. Reconhecimento, né? Então, reconhecimento. E chega, cara, eu falo, quem trabalha, que eu conversei com você há pouco, falei, uma hora vem o reconhecimento, né? Não importa se é financeiro, se é
Se é de autoestima, se é reconhecimento na rua de uma pessoa, se é uma criancinha hoje que manda mensagem, Thiago, tenho 7 anos, tenho diabetes tipo 1, você me ajuda? Putz, é foda. Meu, mas eu acho que você podia pensar no futuro, cara, dividir mais com as pessoas. Talvez esse vídeo aí, galera, que estão assistindo de casa, estimular o Thiago, vamos dar palestra. Eu acho que você tem que dividir isso mais com as pessoas. Porque eu não acho, eu imagino que no passado era, tipo, uma certa incapacidade. Eu acho que você está muito evoluído. Você está à frente de muita gente. Porque, imagina se eu queira virar, assim, quisesse virar fisiculturista, né? Pra mim é mais fácil quando tem barreiras. Só que as barreiras que você passou antes de descobrir é muito alta. Não, o nível que você está hoje é muito alto. Eu falo, nada me impede, né? Claro. Ela me limita algumas coisas, mas não me impede nada. É isso que eu falo para as crianças, principalmente, né? Não, a gente estava vendo, quando a gente recebeu a notícia, o Thiago vai entrar no time, recebeu o material e tal. Falei, caraca, gente, olha como o tamanho dele, assim, é sensacional, você vê que é tipo desenhado, e isso é um mérito mesmo. E a gente vê, o que me pega mais hoje são as crianças, né? Porque eu fico imaginando o que o médico foi para mim, falar para uma criança de 5 anos, que é quando a maioria das crianças são diagnosticadas, a maioria das pessoas são diagnosticadas essa doença aos 5, entre 5 e 7 anos. Então o médico chegar e falar, você não pode, 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 você não pode. O que mexe na cabeça da criança, né? O que faz a criança, a vida da criança, né? Você chegar numa festa, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode fazer aquilo. Você não pode praticar esse esporte, você não pode fazer isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, cara, não é não pode, padrão, cara. né? Não é não pode, cara. A criança tem que ensinar a criança que ela pode, velho. Mas como ela pode? A diferença é como ela pode. Preguiça de ensinar. Exato. Então é isso que, cara, que eu acho que agora minha vida tá tomando outro rumo e é uma coisa que eu tô gostando muito de Canal fazer. do YouTube, você já tem um canal? Cara, não tem. Vamos abrir um canal do YouTube pro Thiago, você tem que falar sobre isso. Vamos marcar uma live. Eu sou meio preguiçoso, cara, no negócio de internet. De trabalho, né? Nem meu Instagram eu mexia, cara. Quem fazia, na verdade, quem fazia as coisas era minha esposa. E de um tempo a santa da mulher dele. E há um tempo pra cá que eu comecei a pegar mais gosto, assim, porque eu não tinha muita paciência. Os caras ficam sabendo da minha vida, o que eu faço, eu ficar puto. Mas aí de um tempo pra cá você começa a ver que você tá usando isso como um instrumento de trabalho e de ajudar muito mais as pessoas, entendeu? Então, cara, isso é o que me fortalece a cada vez mais agora procurar alternativas para divulgar mesmo. Não, tamo junto pra te ajudar. Bem-vindo aí o time. Você tá Obrigado pra caramba. Obrigado. Galera, se curtiu aí, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa pergunta pro Thiago que a gente manda tudo pra ele responder depois. E eu vou passar o meu treino pra ele. Vamos lá, quero ver. Nós vamos agora na semana que vem dividir com vocês o treino dele, sensacional, incrível. Se liga aí. Thiagão! Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.